A seguir, Hora da Notícia. O hábito responsável por uma morte a cada 3 minutos no Brasil. Hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco e nós vamos falar sobre o que o município de Passo Fundo oferece para quem quer largar o vício do cigarro. Já ouviu falar do vírus mão-pé-boca? Para explicar sobre essa doença contagiosa, nós vamos conversar aqui no estúdio com a pediatra Caroline Mariucci. Relator da reforma da Previdência começa a analisar emendas apresentadas por deputados e esse é um dos assuntos da Zumara Colucci na edição de hoje. A gente fala também sobre educação ainda mais qualificada. Também é nosso convidado aqui no estúdio o coordenador da área de ensino da CAPES, o professor Marcelo de Carvalho Borba. As preciosidades da leitura que podem ser encontradas nos sebos literários. E ainda, na Semana Mundial do Brincar, a nossa equipe de reportagem foi até escolas municipais para mostrar justamente a importância do aprender brincando. Hoje é sexta-feira, é 31 de maio e o Hora da Notícia está começando. Um hábito que é fator de risco para mais de 50 doenças diferentes e a principal causa do câncer de pulmão, que mata 1.600.000 pessoas por ano. Hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco e a gente mostra o que o município de Passo Fundo oferece para quem deseja largar o vício do cigarro. Bom, e você que fuma, não importa se fuma há pouco tempo ou há bastante tempo e está sentindo aquela necessidade de parar de fumar, olha, o município de Passo Fundo pode te ajudar. A gente está aqui para conversar com a Janaína Sekeli, ela que coordena o Núcleo de Programa Nacional do Controle de Tabagismo aqui de Passo Fundo. Tudo bom, Janaína? Tudo bem. O que o município faz, então? O que ele pode fazer para ajudar essa pessoa que quer parar de fumar? O município ele oferece a estrutura do programa em todas as unidades de saúde. A gente coordena aqui na Secretaria o programa ofertando os insumos e o medicamento, o município também, se for necessário, o uso do medicamento, que é o cloridato de bupropiona, o médico prescreve e o paciente faz uso do medicamento para tentar conseguir eliminar o vício, né? O programa ele acontece da seguinte forma: a gente tem ele em quadrimestres. Agora se encerrou o primeiro quadrimestre, a gente enviou a planilha do nosso município para o Ministério da Saúde. Certo. E se iniciou agora esse mês o próximo quadrimestre. Então a pessoa que tem interesse, ela procura uma unidade de saúde, se inscreve e aí vai ser avisada então quando tiver uma nova turma. Exatamente isso, ele procura a unidade, de preferência a sua unidade pertence, se inscreve, dá o nomezinho nele e quando fechar o grupo, ou até mesmo, se não acontece às vezes de não ter um número suficiente, o pessoal pode fazer individualizado. Tá, e quem quiser mais informações pode ligar aqui para cá? Pode ligar aqui na Secretaria, conversar comigo, no 3316.000, que eu pedi para falar comigo, sim, que eu vou estar orientando os possíveis grupos que vão estar começando ou que vão estar começando na rede e que a gente vai estar ofertando. Obrigado, Janaína. Lembrando, então, pessoal, que esse programa ele é de graça, não tem custo nenhum. Você só precisa fazer o que a Janaína disse. Vai até uma unidade de saúde e se inscreve e aí aguarda para ser chamado. E, então, é muito importante isso, porque hoje é o Dia Mundial de Combate ao Tabaco e fumar faz mal, porque ele causa doenças do coração, risco de AVC, câncer de pulmão, câncer de boca, enfim. E se você não fuma, você tem uma vida mais saudável. A gente volta para o estúdio. E só para complementar as informações que a gente acaba de apresentar, no Brasil são cerca de 15 milhões de fumantes. O tabagismo ele é responsável por mais de 150 mil óbitos por ano no país, ou seja, 12,6% do total de mortes anuais. Isso também significa que 428 pessoas morrem por dia no país por causa do tabagismo, uma morte a cada 3 minutos. E a gente segue aqui falando de saúde. Febre alta e pequenas bolhas nas mãos e nos pés. Esses são os principais sintomas de uma doença chamada mão-pé-boca.
É uma doença contagiosa, mais comum na infância, principalmente antes dos 5 anos de idade. Para falar sobre esse assunto, até porque houve pequenos surtos em escolas da cidade há alguns dias, nós convidamos a pediatra Caroline Mariucci. Doutora, seja muito bem-vinda ao PF-TV. Essa doença não é tão nova quanto se imagina, porém houve um crescente número de casos nas últimas semanas. Isso, é uma doença bem comum nessa época do ano, aumenta bastante na época de outono, que a gente começa a fechar as janelas, as portas, né, e os vírus acabam se disseminando mais nessa situação. E esse ano houve bastantes casos em escolas da região, do interior, daqui de Passo Fundo também, e aí acabou chamando mais atenção mesmo. Eu falei aqui de alguns sintomas, como por exemplo, febre e pequenas bolhas nas mãos e nos pés. O que mais que acomete as crianças que têm essa doença? Então, normalmente ela inicia como uma infecção viral comum, assim, que às vezes até simula um resfriado. Nariz escorrendo, tosse, febre 1, 2 dias, geralmente uma febre um pouco mais alta, e a partir do segundo dia começam a aparecer essas pequenas lesões. Geralmente se localizam nas mãozinhas, nos pés, ao redor da boca, e podem chegar em região de fraldas também, ficar um pouco mais intensas dentro da boca mesmo, onde provocam lesões mais dolorosas, diferente dessas das mãos e dos pés, que normalmente não causam sintomas. Essa doença pode evoluir para algo mais grave, como meningite, por exemplo, já que essa foi uma das grandes preocupações das mães nas últimas semanas, das famílias? Na verdade, ela normalmente é bem autolimitada, não é maligna, né? Em questão de 7, 10 dias, os sintomas já começam a regredir e não tem maiores preocupações, mas é um vírus e pode sim causar uma meningite viral, né? Mas no caso seria viral, então é mais amena, a resolução é mais fácil também, mas é uma coisa muito rara, muito difícil mesmo. Normalmente é uma doença bem benigna mesmo. Como funciona o tratamento? O tratamento, como qualquer infecção viral, são tratamentos sintomáticos, né? A gente tem que hidratar muito essa criança, principalmente se ela começar a apresentar lesões dolorosas na boca, que pode dificultar a alimentação. Então, oferecer mais líquidos, alimentos mais gelados, sem tanto sal, que vai ser de melhor... vai facilitar a criança a manter nutrida e hidratada, remédios para febre, para dor e alguns tipos de anestésicos locais na boca se tiver necessidade por dificuldade de alimentação, mas sempre com indicação médica. Com relação a mãos e pés, não tem muito vai o que desaparecer fazer. Em alguns dias. Como todo vírus, é um processo que tem início, meio e fim. Exatamente. E se desaparecer em alguns dias, é uma semana, 10 dias? Exatamente, o que é um tempo de 7 médio? a 10 dias normalmente elas desaparecem. Bom, para evitar que essa doença, que já atingiu uma série de crianças em Passo Fundo e região, muito em função do clima, o que se recomenda? Então, como qualquer infecção viral, lavagem de mãos, ensinar a criança a botar a mãozinha no rosto quando vai tossir, espirrar, né, porque é uma forma de contágio. Lavar muito as mãos depois de troca de fralda das crianças, principalmente nas escolinhas, né, as para terem esse cuidado, porque mesmo que a doença melhore, pelas fezes, esse vírus pode continuar contaminando por até 30 dias. Então, é muito importante, mesmo na criança que já não tem mais o sintoma, ter esse cuidado. Deixar a janela sempre com uma fresta aberta, então evitar lugares com muita gente, muito fechado, né? E higiene, álcool gel nas mãos, lavagem das mãos, higienização das vias aéreas das crianças, é basicamente esses cuidados. Bom é que lavando as mãos você evita não só essa doença, mas a gripe e tantas outras, né? Exatamente. Doutora, só para a gente concluir, o adulto também pode desenvolver essa doença? Pode, mas normalmente cada vez que a gente tem contato com esses tipos de vírus, a gente vai adquirindo uma imunidade, uma certa imunidade, né? Então, depois dos 5 anos de idade, normalmente é bem difícil de ocorrer. Muitíssimo obrigada pelas informações. Bom trabalho para você. Obrigada. Zumara Colucci já com a gente aqui no estúdio. A Zumara hoje tem 2 assuntos, reforma da Previdência e vacinação contra a gripe, Zumara. Isso mesmo, Thaís. O relator da reforma da Previdência, deputado Samuel Moreira, vai ter muito trabalho para analisar as 277 emendas apresentadas ao projeto do governo. 162 delas, mais de 58%, foram protocoladas ontem, no último dia do prazo. Depois de conferir tudo, o relator pode acatar ou não as emendas, no todo ou em partes.
A economia desejada pelo governo com a aprovação da proposta da reforma da Previdência supera 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Mas os deputados já admitem uma economia menor, de 800 bilhões de reais. O trabalho da comissão especial está dentro do prazo previsto. O relator espera concluir o trabalho até 15 de junho, mas não descarta antecipar a votação do parecer final na comissão, que precisa de maioria simples entre os 49 deputados. Agora vamos sair um pouquinho da política, Thaís, e falar de saúde. O Ministério da Saúde não vai mais prorrogar a vacinação contra a gripe para os grupos prioritários. O estado do Rio Grande do Sul vai decidir hoje o que vai fazer a partir de segunda-feira. O fato é que a campanha encerra nesta sexta-feira e tem 2 grupos prioritários que preocupam: crianças e gestantes. Quem não fez a vacina pode procurar uma unidade de saúde até o fim do dia, colaborando aí com a própria saúde e com um aumento no índice de 70%. Nós precisamos chegar a 90% de cobertura. Obrigada, Zumara, pelas informações. Bom final de semana para ti. Até segunda. Obrigada. E olha, aqueça o inverno de outra pessoa, doe um cobertor. Esse é o tema da campanha do Agasalho 2019 de Passo Fundo, que foi lançada ontem à tarde. Neste ano, o foco é na arrecadação de cobertores, mas todas as doações de agasalhos, sejam roupas, calçados, são muito bem-vindas. A campanha acontece até o dia 31 de julho e essas doações podem ser entregues nos 4 Centros de Referência em Assistência Social, os CRAS. Também as doações podem ser entregues na Secretaria Municipal de Cidadania e Assistência Social, na Prefeitura e também na Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Depois do intervalo, a gente mostra as preciosidades de leitura que podem ser encontradas nos sebos literários. Nós já voltamos. Começam na segunda-feira, dia 3, as inscrições para os cursos técnicos aqui do Integrado UPF. Essas vagas são para as áreas de eletrotécnica, mecânica, radiologia e enfermagem na UPF em Lagoa Vermelha. As aulas ocorrem então de segunda a sexta-feira à noite e aos sábados pela manhã. Inscrições e outras informações pelo site upf.br/integrado. A chuva dá uma trégua e o fim de semana deve ser de tempo seco aqui na região. Veja então na previsão do tempo como fica a temperatura. A previsão do tempo para o sábado é de sol com muitas nuvens durante todo o dia, não tem chuva, temperatura mínima na casa dos 11 graus e máxima que não passa de 20. O domingo também será de bastante nebulosidade, o sol predominando no decorrer do dia. A mínima fica na casa dos 10 graus e a máxima não passa de 17. Explorar a pesquisa e propagar o conhecimento são pilares do ensino. E é por meio do aperfeiçoamento do nível superior que a pesquisa em sala de aula é incentivada, tornando a educação ainda mais qualificada. E é sobre pesquisa em sala de aula que nós vamos conversar agora com um especialista nesse assunto, responsável pela área de ensino da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, professor doutor Marcelo de Carvalho Borba. Seja muito bem-vindo, é um prazer para a UPF lhe receber aqui em Passo Fundo, professor. É um prazer, mais uma vez, estar presente aqui na UPF e para falar de assunto tão importante como esse. De fato, a gente tem estudado bastante o tipo de pesquisa que a gente pode realizar na sala de aula, pesquisa feita de forma colaborativa com professores e que em alguns programas, como esse que nós temos aqui de ensino de ciência e matemática na UPF, integra a pesquisa com a prática na sala de aula. E é parte disso também que eu discuto nesse livro aqui, que já doei um para a biblioteca da UPF. Opa, quem ficar curioso já vai poder dar uma olhada. Já pode olhar aqui no livro lá depois para dar uma lida um pouco mais. Tá, okay? Pesquisa em ensino e sala de aula, ou seja, é possível sim fazer pesquisa, ainda que mais informal, mas colaborativa, dentro de uma sala de aula. Não só é possível, como é preciso, professor?
Eu diria que ela é necessária, porque a gente tem, às vezes, que está tendo o próprio professor em formação participando dessa pesquisa e desenvolvendo novas práticas que serão avaliadas pela pesquisa e, ao mesmo tempo, estão incentivando também a pesquisa por parte dos alunos. Agora eu lhe pergunto, em que medida isso acontece nas salas de aula do Brasil? Olha, essa é uma pergunta difícil de ser respondida. A gente precisaria de uma boa pesquisa para estar respondendo ela. O que nós sabemos é que programas como o PIBID e outros têm incentivado bastante a relação entre resultados da pesquisa da universidade, sua aplicação na sala de aula, e vários deles têm levado os alunos a realizarem suas próprias pesquisas, embora, é claro, em nível inicial também. Os professores estão preparados, quem faz pesquisa, por exemplo, um dado então que já se teria, né, do universo de professores que aplica pesquisa e que utiliza essa ferramenta, eles estão preparados para isso? Olha, são 400 programas na área de ensino e na área de educação, das 49 áreas da CAPES, nós temos essas duas, que se envolvem muito com os professores, mas além disso nós temos a área de artes e outras áreas que trabalham com isso. Então nós temos um número muito grande de professores já envolvidos com isso. Mas é claro que o último momento, como disse o presidente Obama ontem, o último lugar para a gente cortar deve ser em educação. Nesse momento que nós estamos vivendo difícil, educação não é gasto, educação é investimento. E o presidente Obama, nesse sentido, nós temos que parabenizá-lo pela sua visita ontem, que estava em algo sobre tecnologia digital e investimento. Nós temos que, em nível municipal, estadual e nacional, investirmos mais em educação em todos os níveis, naquele que forma o professor, eu na pós-graduação que formo o formador de professores e, obviamente, na educação básica, onde nós ainda temos 500 mil professores sem graduação. Poxa vida, e uma perspectiva de falta de professores no futuro também. Uma perspectiva de falta de professores porque nós não temos um pagamento condizente com a complexidade da profissão e, ultimamente, em particular, no último ano, uma série de ataques descabidos, às vezes, à própria profissão do professor, que às vezes está lá tendo que... A professora, por exemplo, de primeira a quinta, essa pessoa tem que saber ciências, matemática, língua portuguesa e tudo mais para estar ensinando. Deveria ser como na Finlândia, não é? A profissão mais bem paga é a professora de primeira a quinta na Finlândia, entendeu? E um professor forma todos os outros, a conversa aqui está muito boa. Eu preciso lhe fazer mais uma pergunta, professor. No caso da matemática, que é justamente a sua área, como um professor, um educador pode desenvolver esse assunto, a pesquisa em sala de aula, quando a disciplina é a matemática? É que ao ensinar a pesquisa, a matemática, esse professor deve estar o tempo todo atento ao que diz o seu aluno e, ao estar atento, existem técnicas do ponto de vista da pesquisa para você conseguir compreender o que esse aluno está dizendo e depois trabalhar em programas como esse aqui da UPF ou de outra universidade, fazendo com que depois isso volte para a sala de aula via professor de uma maneira que seja mais eficaz com diversos alunos. Perfeito, muito obrigada, que você tenha ótimos encontros e reuniões de trabalho aqui na universidade. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Obrigada. Tá bom? Já pensou em encontrar objetos que por si só já contam uma história totalmente nova e particular? Olha, muitos desses objetos estão em lugares conhecidos como sebos. Olha só essa reportagem. Talvez esse seja um dos únicos lugares onde ainda se reúnem livros usados, fitas cassete, CDs, DVDs e até aqueles discos clássicos de vinil. O nome vem do termo second hand book, ou traduzindo para o bom português, livros de segunda mão. E a sensação é sempre a mesma. Entrar em um sebo é como viajar no tempo. Esse livro, por exemplo, é do início do século XX. Mais precisamente, ele foi publicado no ano de 1901. Escrito em alemão, ele relata os costumes de uma Alemanha que ainda não tinha presenciado nem a Primeira Guerra Mundial. E as possibilidades não param por aí. Antônio Garcia Duarte.
Esse livro pertenceu a ele lá na década de 1920. Por isso que o sebo é diferente de outras livrarias, porque aqui não se vendem só livros e discos, mas as histórias que estão guardadas em cada um deles. Por aqui já chegou até carta de amor dentro de disco de vinil, sem contar nas dedicatórias escritas dentro dos livros e do cuidado com que cada objeto foi mantido ao longo do tempo até ser vendido. O Leonardo tem esse sebo há 10 anos e, pela própria experiência, no meio de tanta coisa diferente, até dá para encontrar algumas raridades. É muita gente que traz, na verdade. Chega, eu tenho um lote de livro lá, daí eu vou, tu acaba comprando, vem muitos livros e às vezes no meio tem um que é raro. Além dos livros, também tem os discos. O que mais sai são os de rock, música brasileira e sertanejo raiz. Um tempo atrás, os sebos era sinônimo de bagunça, né? Era entulhado de livro, era cheio de livro, tipo, jogado. Tem muita gente que gosta de livro jogado no chão, tipo, pilhas lá para tu revirar e tal. Mas foi mudando esse conceito. A gente vê em outras livrarias de fora, que é bem organizado, tipo uma livraria, que as pessoas possam caminhar, se sintam confortáveis. Mas ainda eu tenho bastante coisa que caracteriza um sebo mesmo. O Paulo, por exemplo, consome em sebos há anos. Para ele, o mais importante é o ambiente acolhedor, o preço mais em conta e a possibilidade de encontrar obras raras. E a coisa que tu não acha, nem ou às vezes por ter se esgotado, pelo preço, também que às vezes é muito alto, né? O material é muito caro. E também pelo ambiente. Gosto muito do ambiente, sabe? Coisa mais antiga, mas eu gosto bastante desses locais assim. Eu já teve casos, as pessoas vêm, eu tinha um livro de infância que eu queria, não acho mais, não tem mais publicação, e ela acaba achando. Já aconteceu em feiras, a pessoa vem procurar um livro que estava esgotado, sei lá, 30, 40 anos, ela achou. Tu sente que não é só uma livraria, tem muita história por trás, é totalmente diferente de uma livraria tradicional, né? Então, é um algo a mais. Atividades lúdicas, brincadeiras livres, como formas de aprendizagem. Na Semana Mundial do Brincar, a nossa equipe foi a escolas municipais mostrar que é possível aprender brincando. Fazer uma peteca na aula de matemática, mas afinal, o que as crianças aprendem com isso? Primeiro, as formas, depois, as quantidades. Foi 2 colheres. 2 colheres de areia. Sim. Tipo, na peteca a gente montou uma roda e foi jogando um para cada um a peteca. As formas geométricas também estão presentes na confecção deste peão. Além disso, se trabalha a coordenação motora e a socialização. A gente trabalha com crianças de 6 a 10 anos, então é de suma importância trabalhar com o brincar para ficar mais atrativo para a criança. E brincando se aprende, brincando se alfabetiza. Tem vários métodos para alfabetizar que a gente utiliza a brincadeira. Pelo menos uma vez por semana, os livros são trocados pelas brincadeiras, nesta turma de 5º ano da Escola Coronel Sebastião Rocha. Além de aprender brincando, as crianças extravasam as energias. E a Pro Viviane faz questão disso. Ela trabalha com crianças há 15 anos e percebe a diferença de comportamento com a chegada dos games, redes sociais, celulares. Promove mais agitação, porque as crianças ficam muito concentradas com essa parte tecnológica e quando elas têm a oportunidade na sala de aula de extrapolar, elas extrapolam. Então o professor tem que chamar atenção, é necessário que chame, mas com uma conversinha aqui, uma conversinha ali, a gente resolve a situação. E também a tecnologia, eu não posso dizer que ela não ajuda, ela ajuda para os recursos pedagógicos, para pesquisa, para tudo isso. Mas ela também atrapalha quando é exacerbado isso. As brincadeiras fazem parte da rotina diária das crianças da EMEI Vovó Nelly. Na educação infantil, o mais importante é o brincar livre. Mas aqui tem alguns diferenciais. Os brinquedos heurísticos, por exemplo, como estes pedaços de madeira que podem ser transformados pelas crianças em casa, sofá, pista de carrinho. As salas não têm mesas e são chamadas de espaços temáticos. Outro diferencial é esta mesa com luzes, que estimula a pesquisa por meio da curiosidade.
que vocês perceberam de mudança aí? Ficou tudo verde. Ficou tudo verde. Não, amarelo. A proposta da nossa escola é inspirada em Reggio Emilia. E o que isso quer dizer? Que é muito o brincar, muito a autonomia da criança e ela construir os seus próprios conceitos, as suas próprias ideias. É tornar a criança autônoma e coautora de si mesma. Atenção plena na hora de colar os enfeites. Imaginação livre na hora de rodar o peão. Desafio e autonomia na hora de soprar as bolhas de sabão. São detalhes para nós adultos, mas que fazem uma grande diferença no desenvolvimento das crianças. Essas foram as informações de hoje. As nossas principais notícias estão no programa Semana, é hoje às 11 da noite e amanhã e domingo às 7 horas da noite. O Hora da Notícia volta na segunda-feira, um ótimo fim de semana e até segunda.